boa tarde, tudo bem com vocês? Começando a nossa live um pouquinho atrasado, mas graças a Deus estamos aqui, né, Kel? Graças que a Deus. bênção. Para mais um bate-papo com vocês e vai ser bem rapidinho, né? É mais um bate-papo mesmo, mais uma coisa saudável, né? Para as nossas vidas e queremos assim agradecer a Deus por mais esta alegria, mais esta oportunidade que Deus nos concede de estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho mais de experiências musicais com vocês, amém? Amém. Vamos lá, né? É isso aí, Kel. E hoje para nós é o quê? Referências, né? Referências musicais, né? É. Que a gente quase uma... Hoje é uma daqueles programas, né, de indicação de boas coisas aí para vocês ouvirem. Bom, foram boas para nós, né? A gente espera que sejam boas aí para vocês também, né? Bastante coisa é o que acaba traçando, né? Aí um perfil, né? Daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente faz, né? E assim, continuando aí a nossa escola, né? De ouvir, de conhecer as coisas aí. E assim, principalmente as coisas, a gente é mais embasado nas coisas mais antigas, né? Assim, não tão antigas assim, na verdade, né? Mas é por aí, né? Como a base é de fato aquilo que se começa, né, para estruturar alguma coisa em cima, então ela sempre vem antes mesmo, né? É verdade. Bastante coisa aí pra gente compartilhar com vocês. Fui até fazer uma lista lá, Dani, e assim, eu às vezes eu fico pensando, falei, caramba, eu sou meio que uma farsa, né? É difícil eu parar para ouvir música, assim, eu ouço mais no carro, né? Então quando vou fazer alguma outra coisa, né? Eu gosto de mexer, por exemplo, com marcenaria. Aí às vezes eu ponho para ouvir alguma coisa, né? Aí é a hora que eu paro para ouvir, né? E eu falei, puxa, acho que eu ouvi pouco nessa vida, né? Só que eu comecei a fazer uma lista lá, rapaz, acho que já ouvi bastante, viu? E falta muito ainda. É verdade. Eu acho que para tudo, né? Em tudo na nossa vida, eu creio, a gente tem uma referência, né? Para tudo, né? Sempre. Inclusive agora, nessa conversa que a gente está tendo, música também, em tudo a gente tem uma referência, né? Para gosto musical, sentido musical. E eu acho que isso enriquece a nossa vida, né? Enriquece o nosso conhecimento diante daquilo que a gente quer, né, seguir, né? Então eu também, eu aprendi sempre, a gente sempre fala aqui nessas nossas lives, que a gente sempre aprende ouvindo, né? Ouvindo é uma das melhores ferramentas que a gente tem, e quando a gente ouve e começa a praticar, né? A gente vai tendo ensinamento e aprendendo e crescendo, nós vamos desenvolvendo mediante aquilo que a gente ouviu, e a gente pega aquilo que a gente ouviu e faz o nosso, e assim a gente vai, né? Vai traçando o caminho, né? Exatamente. Formando, né? Exatamente. Eu lembro que eu era pequeno, eu já contei isso até na orquestra aí, rapaz, que quando eu era criança eu ouvia muito rádio. Eu ouvia muito rádio por influência da minha avó. Minha avó ouvia muito as rádios, né, antigamente, principalmente os programas, a galera aí nem vai conhecer, só os mais antigos. Zebete, ninguém lembra de Zebete. Olha, eu lembro, eu sei porque meu pai ouvia, mas... Eli Correia, que saudades de você. Que saudade de você. Pois Rapaz, minha mãe ouvia, eu não ouvia essas coisas, tá, pessoal? Pois é. Que fique bem claro. E essa vinheta, você vê, a gente ouvia tanto isso aí, que essa vinheta não sai até hoje da nossa cabeça, né? Tá vendo? Que saudade de você. É uma vinheta muito conhecida, do Eli Correia. Oi, gente! Exatamente. E ele contava aquelas histórias tristes, né? Misericórdia, a cartinha, né? Aquela cartinha. Então a gente ouvia, mas tinha coisas saudáveis que a gente ouvia. Também tinha muita coisa... Outra rádio que eu ouvia bastante era a Rádio América.
E dentro da Rádio América tinha um programa especial que era do Roberto Carlos. Roberto Carlos especial, que tinha lá toda a história, toda a discografia de Roberto Carlos, tudo dele, tudo. Nossa, Roberto Carlos teve um grande orquestrador aí, que era o Lincoln Olivetti. Isso. Né, essas coisas de orquestra que tem lá. Pessoal, é só uma coisa que eu vou falar para vocês, principalmente sobre referências musicais. A música, até por ser arte, você não deve ter preconceito. O lance é ouvir, é procurar saber do que se trata. A Bíblia fala uma coisa muito da hora com relação a isso. Para você ouvir de tudo e reter o que é bom. Né? Então alguma coisa boa tem. Né? E falando do rádio, Dani, o rádio foi uma ferramenta maravilhosa assim, do desenvolvimento musical, pelo menos assim, que a gente sabe aqui no Brasil e fora também, né, com certeza. Né, tem grandes arranjadores aí, grandes músicos, nomes da música aí que assim, se destacaram, né, principalmente por causa do rádio. E pegaram grande habilidade, inclusive na escrita musical, porque o rádio era assim, tinha um programa às 9 da noite, aí tava lá, por exemplo, né, o cara escrevendo arranjo para chegar, passar para o copista passar para todo mundo e tocar ao vivo. O Quem Sabe Faz ao Vivo, é antigo isso aí, viu? Tem cara aí, por exemplo, Ciro Pereira, que foi alguém de destaque. Ciro Pereira foi um grande compositor e foi maestro da Jazz Sinfônica aí. Ele já se foi, e assim, maravilhosos os arranjos dele também, todo o trabalho orquestral dele, maravilhoso. E ele é também dessa universidade da prática aí, né? Era referência, baita referência mesmo. Tudo que eu vi o rádio, né? Acho que essa turma aqui é porque hoje a gente tem essa ferramenta, né? Que é maravilhosa. A gente tem a internet, tem as redes sociais. Quer dizer, a gente tem acesso a tudo e a todas as informações possíveis, né? Os nossos candidatos a músicos, quem é músico, quem está trabalhando com isso aí, tem ferramentas na mão que talvez na nossa época aí a gente não tinha isso, né? Era muito difícil, né, rapaz? Às vezes tinha que contar com o bombril da antena aquele radinho de pilha, né? Oh, meu conseguir ouvir, sintonizar ali, né? E fora o lance quando chegou a... Pessoal, essas coisas, muitas dessas coisas eu ouvi dizer, tá? Não vivi tudo isso não. Mas, por exemplo, a época da fita, né? Foi um avanço tecnológico. A gente ficava esperando passar a música para poder gravar na fita cassete, né? Isso já era um advento da pirataria. Mas muitas vezes, quantas vezes eu fazia isso para tentar ouvir a música e transcrever depois. Exatamente. Né? Nossa, essa música é muito bonita. Exatamente. Aquela música que você ouvia, nossa, que lindo isso, como deve ser legal. Aí pegava, queria gravar para transcrever. Bom, aí o pessoal deve estar perguntando aí, mas e aí, como é que vocês pegaram gosto pela música, né? Como é que vocês aprenderam música, tocar instrumento, né? Eu vou falar de repente um pouquinho assim de mim. Praticamente eu tive a influência da minha mãe dentro de casa, né? Minha família, né? Eu não conheci o meu pai biológico, né? Mas segundo a minha mãe, ela disse que o meu pai ele era trombonista na igreja. Ele tocava trombone na igreja. Eu não conheci meu pai, mas ele tocava trombone. Eu sei, irmãos, que de uma certa forma, depois que eu cresci, muito tempo depois, já com 13, 14 anos, eu comecei a aprender trombone. E comecei a tocar trombone, aprender na igreja. Trabalhei profissionalmente na banda da PM tocando trombone, né? Mas a minha mãe disse que o meu pai era trombonista na igreja. E depois, é óbvio, como eu não conheci, e em casa a gente ouvia muito, falando novamente questão de rádio, a gente ouvia essas coisas de rádio, porque rádio era uma das principais influências que tinha na época, né? Eu tinha um primo meu muito viciado em bandas, principalmente bandas marciais, banda de igreja, bandas de colégio, banda não sei o quê. E tinha um programa específico de rádio
acho que se não me engano na Rádio Eldorado ou Difusora, não lembro, que passava lá banda de todos os tempos, bandas de todos os tempos, e passava tudo que é banda, rapaz. Eu ouvia de tudo lá, né, de todos os tipos, e eu começava a ouvir aquilo e me identificava com aquele som, né, eu falava, pô, que legal isso aí, que gostoso. Foi daí que eu comecei a desenvolver, a querer me desenvolver e querer mexer com música, né? Onde a igreja me deu a oportunidade de aprender música ainda naqueles métodos antigos, né? Aquela coisa que a gente já falou talvez na outra live, né? A gente aprendia naquele método o Bono, né? O Amadeu Russo, aquela coisa bem lá atrás. Eu lembro até hoje uma lição. Essa coisa bem atrás, né? Detalhe que o Amadeu Russo era um método para multi-instrumentos. Exatamente. Ele era para tuba, era para bombardina, era para tudo quanto você quiser. Pastor Gilmar tá assistindo aí, ó. Pastor Gilmar tá assistindo. Pastor Gilmar, reverendo da... Pastor Joseph também. Da nossa Nipo lá em Presidente Prudente. Que satisfação estar conosco aí assistindo a nossa live na Escola de Música, um nosso grande incentivador lá dos nossos músicos lá em Presidente Prudente, aquele nosso abraço, nosso irmãozão. Pastor Joseph também está conosco aí, meu amigão, meu irmãozão, um abraço. Pastor Joseph, né? Pastor Fortão. Ele é o pastor Joseph. Tem uma orquestra abençoada lá. Abração, tá bom. Deus abençoe aí, Joseph. Na nossa audiência. O Joseph, eu creio que ele era dessa época também, que de ouvir as rádios lá, de ouvir essas coisas lá atrás, né? De Zebete. Nossa, gente, eu acabei ouvindo tudo isso, viu, por algum motivo. Viu? Uma dessas lives a gente revela a nossa idade aí. Bom, fica a curiosidade aí. Uma das lives a gente vai revelar a nossa idade. Não vamos falar qual live, para vocês continuarem acompanhando. Pois é, gente, é isso aí. Que legal, gente. Ó, vai mandando pergunta aí, qualquer coisa, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre isto que a gente está falando, outras referências, desde quando nós partimos. Eu estou falando aqui que eu comecei a aprender música na igreja mesmo, desde cedo, influenciado pelo que eu ouvia em casa, né? Pela minha família, né? Pela minha mãe. Minha mãe me deu os primeiros passos de música, né? Ela me ensinou as primeiras notas de violão, né? Notas de violão. Depois eu parti a desenvolver sozinho, né? Aí, nisso aí, a gente vai buscando os gostos pessoais, né? Exatamente. A gente aprende a ouvir de tudo. Eu acho que é importante a gente ouvir de tudo, querer ouvir tudo, que eu já disse isso, mas a gente se identifica com aquele gosto que você fala assim, pô, esse aqui bate o coração, esse é legal. Exatamente. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho lá na frente para vocês o gosto que me bate até hoje, né? Quando eu ouço essas coisas assim, ainda tem... Na hora que eu for falar vai ser escandaloso também, vai ser um escândalo. Algum pouco disso já foi revelado, inclusive na internet, pessoas me expuseram meus gostos musicais, que são maravilhosos, são bons. Mas, olha, não foi muito diferente do que o Dani viveu, né? Assim, o meu início também, né? Eu não tenho, assim, na família, músicos mesmo que estudaram instrumento, mas eu, pelo menos desde que eu sei, o pai do meu pai, ele sempre gostou muito de música. Eu já falei para vocês aqui na primeira live que nós tivemos, que ele ensinava, ele inventava a segunda voz, vamos falar técnica, ele harmonizava, certo? Os hinos da harpa, e ele ensinava o contralto para todo mundo. Eu até acho que era tudo que ele ensinava, né? E meu avô também, uma curiosidade, que ele fabricava pífaro, né? Aquelas flautinhas de bambu, né? Natural. E, para vocês terem, se alguém conhece aí o processo, né, do feitio do pífaro, ele tapava, né, ele vedava, né, a ponta com cera de abelha, né? Aí sim. É toda uma arte aí. Quando ele veio aqui, das poucas vezes que eu vi meu avô, e foram assim
vezes memoráveis e maravilhosas, estar com ele, ele chegou a fazer aqui pra gente, muito engraçado, né? E meu pai sempre teve meu pai até hoje, ele ouve muita música mesmo, de tudo. Meu pai, só que meu pai tem uma habilidade maravilhosa que eu não tenho, que ele decora, ele sabe exatamente o que está ouvindo, né? Ele vai falar, ele ouve uma música, essa música é de um grego chamado Petros Patos, Qualquer coisa. E essa música é de 77, cara, é incrível, meu pai sabe essas coisas, né? Então ele sempre, e ele fazia o que o Dani fazia, né? Por influência da avó, ele ouvia rádio na casa da avó dele, porque a mãe dele, minha avó, não deixava muito ele ouvir. Então, graças a essas escapadinhas do meu pai, né? Aí em casa, já quando a gente era o dia inteiro com música. Eu acordava, minha mãe estava cantando, minha mãe era ultra soprano, né? Hoje ela baixou um pouco a textura vocal. E meu pai sempre ouvindo música. A gente acordava às 7 horas da manhã, eu estava com a rádio lá na Escala, Rádio Eldorado, Rádio Cultura FM, dessas aí que tem hoje a Cultura, né? Eldorado, não sei. Hoje é Cultura. Mas sempre ouvindo. Vinil, meu pai tem muito vinil em casa. Então, assim, o conhecimento que no subconsciente acabei aí adquirindo foi graças ao gosto pessoal do meu pai, as coisas que ele ouvia e ouve até hoje, né? Engraçado que às vezes eu chego na casa dele e ele está ouvindo coisas em que nunca vi estilo, nem nada. E comecei a estudar violão, foi um tio meu, o irmão mais velho do meu pai, né? Um músico da família, né? Digamos assim. Começou a me ensinar os primeiros acordes, né? No violão também. Aí eu passei acho que um ano e pouco numa escolinha perto de casa, né? E estudei, tive uma introdução, inclusive foi muito boa, violão erudito, né? A técnica do violão erudito. Eu tinha 9 anos, mais ou menos, nessa idade, entre 8 e 9 anos. E posteriormente, também com 13 anos, exatamente, comecei a estudar trombone, porque na igreja tinha banda. E eu gostava de ouvir banda também, porque meu pai ouvia banda. Meu pai tinha disco lá da banda de Itapira, Assembleia de Deus de Itapira. Famosíssima banda de Itapira. Meu pai tinha disco da banda de Curitiba, uma banda muito legal, né? Entre outras, né? Ele tem até hoje os vinis lá. Então eu gostava. Então, puxa, só que eu sempre fui mais ligado no lance de orquestra. Meu pai fazia enquete em casa. Ele não sabia o nome dos instrumentos, ele ficava, que instrumento é esse aí? É um fagote. É, isso mesmo. E ele não sabia, mas ele descobria naquele momento. Enfim, foi essa vida, assim, veio de casa, aí depois na igreja. Mais tarde eu estudei, quando eu era já um pouco mais velho, estudei violoncelo, acho que aos 20 anos mais ou menos, comecei a estudar violoncelo. Foi um instrumento que eu gostei muito. Gostei não, eu gosto muito. Mas já disse para vocês, eu gosto de todos. Eu estou procurando um instrumento para não gostar. Né, e não fizeram ainda esse aí. E depois tive há uns 5 anos atrás, tive um contato, né, com o trompa, né, também. Comecei a estudar trompa, nosso irmão Davi aqui, um dos nossos maestros também. Né, e aí eu peguei uma licença paternidade, porque nasceu a Laura. Faz 4 anos que eu estou nessa licença aí. Mas vou voltar a estudar algum dia. Que legal. E é isso aí, né? Aí Dani vai falar um pouco aí Só uma coisa, né? Pessoal, existe o que é referência, existe o que é gosto pessoal, exato. Existe material de estudo, de orientação, exatamente. Que é totalmente didático, são muitas coisas, né? Música é maravilhoso. Tem todas essas vertentes aí. É diferente uma coisa da outra, né? Os gostos pessoais a gente fala, né? Gosto que a gente adquire e carrega para nós mesmos, para mim, para você, né? Mas assim, a referência é aquilo que a gente vai ouvindo e adquirindo de acordo com a prática que a gente vai tendo na vida, né? O Kiel tá falando bastante coisa aí da experiência dele, né? Da sua musicalidade. Eu aprendi ouvindo essas coisas. Por exemplo, eu aprendi tocando trombone, que é o famoso trombone, aquele de pisto, né? O pessoal chama de trombone rabinho de porco, né? Ele tinha um apelido de rabinho de porco, né? Aquele trombone de harmonia na banda. Ele tinha várias funções na banda, hein? E eu era o segundo trombonista, né? Segundo trombone de harmonia. De harmonia,
rapaz, porque tinha o primeiro trombone e tinha o trombone de canto. Trombone de canto já era assim, não era para qualquer um, né? Não, trombone o cara de canto já é um músico um pouquinho mais avançado, né? Que tocava a lição 90 do Bona, sei lá, alguma coisa assim, né? o cara tinha que para colar no primeiro trompete. Exatamente. Mas são coisas assim que da nossa vida. Gente, olha, depois disso, por exemplo, eu durante um tempo, pelo menos no nosso ministério aqui, eu digo que eu cresci musicalmente quando vim para Nipo mesmo, há mais de 30 anos, né? Nessa época eu já estava já estava trabalhando profissionalmente como músico da Polícia Militar, né? Estava na banda sinfônica e vim para cá, para nossa igreja, e acabei assumindo a responsabilidade da nossa orquestra aqui, né? Porque eu não era o maestro, não tinha tanto conhecimento profundo, e não tenho ainda, né? Mas assim, muito menos naquela época. E a turma que estava aqui também eram todos aprendizes, como eu na época. Nós estávamos todos crescendo juntos. E como não tinha alguém com um pouquinho mais de experiência, o pastor um dia ele reúne a gente e o pessoal então de livre e espontânea opressão me elegeram, eu e o Ezequias, para nós ficarmos responsáveis, falando de 88, para nós ficarmos responsáveis pela orquestra, e nós ficamos. Né? Até então eu não sabia o que viria pela frente, eu não sabia como fazer, não sabia o que era fazer um arranjo, como escrever uma música, eu não sabia. Não conhecia sequer a expansão de um instrumento, não sabia nada. Né? Foi o que nós dissemos na outra live passada, foi uma faculdade do Espírito Santo mesmo, de Deus assim para a nossa vida, né? Eu lembro que o meu primeiro arranjo, eu disse aí também, foi um arranjo super mega carregado de harmonia, né? Porque eu não sabia nada, então eu harmonizava tudo, eu harmonizava melodia, harmonizava onde que não tinha que harmonizar, né? Era super harmônico, né? Até que a gente vai aprendendo, né? Os cachos de uva. Os cachos de uva. Até que a gente vai aprendendo com o tempo e Deus vai lapidando, né? A gente vai ficando, né? Eu aprendi. E quando foi no 95 por aí, começou um trabalho diferente aqui, de música também, que era um coral. E eu lembro que esse coral começou logo depois que acabou uma banda nossa aqui, que a gente tinha uma banda, que essa banda chamava Expressão Rema. E essa banda também tinha uma referência, que era um grupo de louvor comunitário, porque o louvor comunitário na época estava explodindo bastante, né? Na década de 90, o louvor comunitário estava bombando, né? E eu lembro que as igrejas tradicionais não eram muito fã desse negócio de louvor comunitário, né? Essas coisas assim, né? Rebelde. Era meio rebelde, mas estava surgindo esse movimento, né? E a gente tinha uma banda muito forte, que era a Expressão Rema. E logo depois que nós gravamos o primeiro disco, e o único, essa banda acabou. Aí ficamos um tempo parado e começou uma outra atividade aqui na igreja, que eu lembro que eram grupos que se levantou por faixa etária aqui, ó. Então começou aqui o Ricário, o Inote, que até hoje tem o Inote, e começou o Roche, que até hoje tem Roche, né? Que eram jovens separados por faixas etárias, né? E eu lembro que o pastor Lucas ainda estava aqui no Brasil na época, e um dia ele me chamou e disse assim: ô Dani, e ele estava com o Inote, com o Roche.
Ô Dani, eu tô a fim de ensaiar uma música lá com o pessoal do Roche. Você não quer ensaiar uma música assim, assim, assado? Ver se dá pra cantar com eles? Eu perguntei qual era a música, ele falou, o Happy Day. Happy Day? E essa música aqui, ó, era uma música que era a música carro-chefe do filme da época, né? Que era Mudança de Hábito 2, cara. Essa música fez muito sucesso na época, né? E o Lucas quis esse desafio, lançou esse desafio pra mim e pra galera principalmente, porque a galera não sabia cantar como coro, né? Eu falei, caramba, isso aí vai ser um desafio dos grandes, né? Mas mesmo assim, enfrentamos. Eu sei que nós levamos aí quase 6 meses para ensaiar essa música, ou mais. Até apresentar na igreja, até cantar um dia num culto, foram quase 6 meses aí para a gente começar a cantar ela. Ainda assim, enfrentamos resistência por parte dos irmãos da própria igreja. Alguns ficaram olhando meio torto, porque falando, essa música é de filme, essa música é em inglês. Eu lembro disso até hoje, cara, dou risada. Porque, inglês não é de Deus. Tipo isso, inglês não é de Deus, essa música é do filme, é coisa do diabo. Ai, meu Deus. E, no entanto, foi aí que começou um grande ministério. Foi daí que começou uma grande obra. Foi daí que começou... que eu comecei a ver muitos jovens sendo salvos, libertos, por causa de um trabalho magnífico que o Senhor começou a iniciar na nossa vida, através de um trabalho que o Senhor ali naquele momento estava proporcionando, né? Nesse louvor. É óbvio, para começar um trabalho como esse, que foi o Happy Day na época, depois virou Rejoice, nós buscamos referências, lógico. Você tem que, como eu tive referências na vida pessoal, né, de música, de ouvir coisas boas, eu tive que buscar referências em relação ao trabalho que estava iniciando, né? E eu lembro, eu estava até perguntando para a Beth lá em casa, né? Ô Beth, qual é o nome daquele rapaz que eu ia lá na rua Conde de Sarzedas buscar lá na época eram os vídeos cassetes, que toda vez que se lançava um videocassete de um coral lá, eu ia buscar lá eu vou falar quem na rua Conde de Sarzedas. Pode falar o nome dele. Quem é? GCS. GCS, o próprio Adonias, dono da GCS. Exatamente. Eu acabei indo lá procurar algumas coisas, já era CD, tá? Isso. Na época que eu fui. Mas meu pai comprava dessa loja quando era vinil. Nossa, é muita história. Não é? E a gente comprava lá, ou então ele me ligava para falar, chegou coisa nova aqui, tem um videocassete novo aqui, tem coisa nova de um coral assim. Então essas coisas muito alimentava o trabalho que a gente estava desenvolvendo. Então eu posso citar aqui alguns nomes e depois, se você quiser, você pode até aí pesquisar no YouTube. Esses nomes estão aí no YouTube. Tem vários vídeos desse pessoal, dessa galera que está no YouTube, né? Como o Kirk Franklin é um deles. As primeiras versões do Kirk da década de 90, queridos, não tem muito a ver com o que está agora. O Kirk nunca deixou de ser uma boa influência, tá? É legal pra caramba, eu curto, né? Mas isso aqui já é uma coisa pessoal minha. Eu curto o Kirk pra caramba. Até hoje. Mas eu sou muito mais fã do Kirk antes do que agora. Eu gosto da praia do Kirk. Eu gosto da praia o que a gente chamava de mass choir, né? Que é o grande coro. Por isso que a minha influência foi do grande coral, né? Grande coral que eu digo massa de coro, grande coral mesmo, quantidade de pessoas cantando, aquela vozona pesada, né? Aglomeração social. Eu sou dessa pegada aí. Assim como é o exemplo do Ezekiel Walker, vocês podem procurar aí no YouTube, né?
o Zekai Walker, Kirk Franklin já citei, vocês procuram lá também o Mississippi Mass Choir, Miami Mass Choir, né? Vocês podem procurar lá também o Victor Johnson, todos esses nomes, Milton Bronson, são grandes coros que influenciaram bastante a geração de 90, porque essa geração de 90, dos coros que surgiram, principalmente aqui no Brasil, foram influenciados por esses nomes que eu disse aí, né? E não foi diferente com o Rejoicing. O Rejoicing se influenciou bastante com esses grupos, né? Nós temos várias músicas, inclusive, que a gente canta desse pessoal aí, né? Como aquela I Praising My Way, que é do próprio Milton Bronson. E tem tantas outras que a gente canta aí que é desses caras aí, rapaz. E são coisas que são da nossa influência. Eu sou muito feliz pelo que nós passamos, por essa identidade que acabamos tendo, porque isso influenciou muitas vidas e se tornou, entre aspas até, gosto pessoais de muitas pessoas que ouvem isso, têm prazer de estar ouvindo isso. E eu carrego até hoje, eu posso dizer, porque se hoje eu estou na orquestra ainda, que eu tenho também prazer de estar na orquestra hoje, né? Não só porque ouvi bastante, tenho também influências de orquestra, pelo que eu já ouvi, e muita coisa do que eu escrevo para a orquestra tem uma pitadinha das coisas que eu ouvi desses caras aí, então é meio que... Tá tudo ali, né? Tá meio que misturado. Então, é engraçado, eu falei no começo, né, e às vezes eu tenho a impressão que eu não ouço música, né, porque, na verdade, eu até acho muito legal quem se dedica a ouvir bastante, né, e apesar disso eu sempre recomendo, ouçam bastante, ouçam de tudo, né, mas eu diria que assim, eu tenho... Minha influência é bastante de música orquestral, né? Sempre gostei muito de orquestra, né? E desde os compositores mais universais aí, né? Tem um que é de muita paixão, assim, né? É o Tchaikovsky. Esse cara escrevia, talvez possa ser que alguns não concordem, mas para mim era Deus ali, usando ele para escrever coisas tão intensas, tão bonitas, né? Como ele tem, né, escrito na sua obra, né? Entre esses também, o que eu gosto muito, né, passei a gostar bastante, é Gustav Mahler também, que é muito intenso também em sua musicalidade, ali no seu trabalho orquestral, né, principalmente. Ele tem algumas coisas para coral também, né? E assim, são algumas, né, das referências. Agora, tem um coro que eu gosto muito, eu já falei para vocês aqui, o Dani conhece também, né? É o Brooklyn Tabernacle Choir. Esse é um coral do Brooklyn que ele surgiu, se não me engano, de um projeto social em Nova York, né? Cara, é um trabalho, assim, relativamente simples, mas ele é de uma grandeza tão maravilhosa, assim, de uma grandiosidade, né, nas orquestrações. Eu sou muito fã do principal orquestrador das músicas deles, que acho que já faleceu, acho que em 2011, se eu não me engano, Larry Gus, que é maravilhoso, assim, o que ele expressa, o que você sente ouvindo cada uma daquelas músicas. São coisas que vieram direto do céu e passaram pelas mãos dele ali. Eu posso dizer, tem pergunta aí? Quais são as atuais referências para os arranjos? As atuais referências? Olha, eu diria que as atuais referências são as velhas de sempre. Como eu falei, né? É o que tá, o que já foi carimbado na gente, né? É o que a gente ouviu que vai norteando. Eu vou falar de uma referência que, além de referência, é gosto pessoal, tá? Não se escandalizem. Eu já tinha avisado também para que vocês não se escandalizassem. Eu gosto de um grupo antigo, isso é velho mesmo,
chamado Românticos de Cuba. Eles são uma orquestra de bolero, gente. Nossa orquestra de bolero. Mas é o modo como eles tocam, para mim é uma referência de como se tocar em conjunto. Pela simplicidade, porém a atitude deles tocando, o modo como tocam. Né? E eu gosto também. Aí tem um cara de bolero também, nessa onda nessa onda, né? Luiz Miguel. Luiz Miguel é um cara também, ele canta mais esse estilo, né? Eu diria que é tipo um rancheiro espanhol. E, cara, as orquestrações dele também, né, que são usadas, né, nos trabalhos dele, que eram usadas, né, eram maravilhosas também. A mãezinha tá online, hein? Oi? A mãezinha tá online. A mãezinha, mãe, parabéns, hein? Deus abençoe. Parabéns, mãezinha. Parabéns de todos nós aqui pra senhora, parabéns, viu? Olha, a senhora tá ficando mais chique, hein, hoje. E de todo o coração, a senhora é a soprano mais linda da minha vida. Porque a Rose é contralto. Por enquanto a Laura também ainda não é. Minha mãe também, minha mãe foi uma pessoa que me influenciou muito no lance de arranjo, porque vinha os livrinhos com das canções, né, para as crianças, né, que minha mãe sempre trabalhou com criança, ela sempre gostou disso. E vinha tudo escrito em música, Dani, toda melodia vinha a cifra. Aí ela chegava, neném, como que é essa música aqui? Aqui eu não comprei a fita e eu não sei como é que é, mas já que tu lê música, então, neném, lê aqui pra mim. E às vezes eu pegava, inventava, né? Pegava o violão. Mãe, essa aqui é mais ou menos assim. E foi um incentivo também, né? Tanto que eu não lembro para quem eu falei, eu sei todos os hinos da harpa. Nossa, todos os hinos, se tiver escrito em música eu vou saber todos, né? Aí é o meu trunfo, né? Só completar só mais a resposta do Kiel aí. A pergunta foi os compositores, as atuais referências de arranjadores, né? Rapaz, tem tantos. O Kiel falou dos mais antigos. Mas eu quero falar também, citar dois nomes só, rapidinho. Esse aqui o Diego conhece. Eu não sei se o Diego pegou ele como maestro da jazz sinfônica, mas o Nelson Aires e Ciro Moreira. Ciro Pereira. Para mim é os caras que, para mim eles me influenciaram bastante, assim, o jeito de escrever, o que eles escreviam, a forma era muito moderno, muito preciso, e que soava muito bonito. O Ciro era um cara do rádio. Então ele tinha, assim, precisava soar, as coisas precisavam soar de modo que mexesse com a emoção, né, de quem estava do outro lado ouvindo, né, não podia nem, tinha uma transmissão, né, para ver. Ele trabalhou depois na TV Record, se eu não me engano. Isso, né, são alguns deles, né, tem outros tantos. Mas, né? Dani, tá aí, um cara que, assim, que a música dele dá um norte muito legal para a orquestração, principalmente quando se trata de coisa brasileira, né? É o Ciro. O cara é o Ciro. Eu gosto também bastante do Nelson Aires, mas aí o número 1 para mim é o Ciro Pereira. E olha, pessoal, eu tive a honra, maravilhosa honra mesmo, por Deus, de assistir a muitos ensaios, a vários ensaios da Jazz Sinfônica, quando era ali na Três Rios ainda. Eu também. Né, os mais antigos não, os contemporâneos, né? E eu lembro de que começou a ficar proibido, não podia entrar, porque tinha muito aluno entrando. E um belo dia, o Ciro me olhou assim, né, e falou assim, eu lá esperando, eu trabalhava de office boy, né? E aí lá no Bom Retiro eu estava esperando assim, né? Você quer entrar? Eu quero sim. Finge de morto, entra aí, pode entrar. E entrei e assisti o ensaio, né? E, cara, isso foi muito legal para mim, né? Porque até o lance do ensaio, às vezes um making off que você assiste, uma coisa ali que é fora ali, né, de cena, né, fora do concerto, é até mais proveitoso, porque eu sempre gostei de assistir muito ensaio também. Ensaios de orquestras, né? Banda sinfônica. Uma outra coisa que eu sempre gostei de assistir também foi aula de instrumentos. Assistia várias aulas de instrumentos, porque é ali que a gente vai vendo o processo, né,
de criação das coisas, como é que é concebido, né? Musical, como é concebido o ensino, a técnica do instrumento. Então isso para mim é outra referência maravilhosa. Dani, tem um cara aqui também de referência que é comum nossa, né? O estilo que ele trouxe assim também nos anos 90, Ronquenoli. Sim. Ronquenoli. Ronquenoli, digamos que ele era um pouco mais... Ele era bastante congregacional, né? E tem ali um meio termo entre um pouco mais black assim, e o Ronquenoli é o Alvin Slaughter. Alvin Slaughter também, que ele tinha uma pegada mais nervosa assim, mais black, mas ele também beirava um pouco ali do esquema do Ronquenoli também. E era tudo, o Eliasaph, né? Inclusive ele deu andou dando algumas dicas na nossa escola de música aí. A gente ia pra casa dele, porque o irmão dele mais velho trabalhava numa livraria chamada Bom Pastor. E a Bom Pastor é que tinha aí o direito, né, de reprodução aqui no Brasil, sim, de um monte de coisa. Então o irmão dele tinha. Então a gente ia lá e nossa balada, viu, pessoal? Nossa balada era assistir as gravações de shows, né, em videocassete desses caras, né? E isso aí marcou muito, e a gente traz, eu pelo menos trago também essa influência aí até hoje, né? Tem mais? O maestro Arthur falou que percebe muito a influência brasileira no arranjo de vocês. E uma outra pergunta aqui é: quando e como vocês começaram a fazer arranjos? Quer responder aí, Dani? Eu respondo a minha. Eu comecei... eu não vou lembrar, Arthur, mas assim, como eu disse, meu primeiro arranjo foi uma catástrofe. Que eu harmonizei muita coisa. A melodia, inclusive. Deve ter sido em 80 e alguma coisa, 86, 87, quando eu falei aqui agora há pouco que o pastor reuniu a gente, eu e Ezequias, e jogou a gente na fogueira, e a gente tinha que fazer alguma coisa com a orquestra que estava sem maestro. E a gente tinha um repertório muito pequeno, tinha que fazer as coisas acontecer. Então a gente às vezes fazia alguma coisa da harpa, da própria harpa, as quatro vozes, mas um dia sobrou alguma coisa que eu tinha que fazer. Eu lembro da primeira música, Arthur. Foi essa aqui, ó. Ó, Alfa, Ômega, Cristo. Esse foi meu primeiro arranjo. Eu fiz toda essa harmonia aqui, mas harmonizei tudo isso aqui que eu cantei. Todo naipe tocando em trilha. Tudo harmonizado. Imagina o blocão que ficou. Eu falei, misericórdia. Esse foi meu primeiro arranjo. 80 e pouco. O meu primeiro arranjo, eu lembro, foi em 95, se eu não me engano. Tinha 12 anos. Puxa, não queria falar, senão vocês vão... Foi de uma outra igreja antes de vir para Nipo. É uma Assembleia de Deus também. Colônia japonesa. Parece que era predestinado a estar junto aos nossos irmãos japoneses. E lá naquela história de congresso, sabe? Tinha congresso, aí tinha uma música, né? Sempre assim, né? E assim, música tema. O irmão compôs, né? E era legal, era tipo era bem blackzinho assim, né? E a mesma história, mesma coisa. Tudo aberto em tríades lá, né? E foi só para metais, né? O pessoal tinha feito a base. E esse foi o meu primeiro arranjo. Depois eu escrevi um do Tu És Fiel, mas a gente nunca tocou. Deve estar lá perdido na casa da minha mãe. Tem mais? Deixa eu ver aqui no Face. Vamos ver mais perguntas. Tem mais aí. perguntas? Tem alguma aí? Da Rosa eu perguntei. Como e quando? Fizeram um comentário aqui, eu acho que foi a Rose, que e o Dani gosta de Earth, Wind and Fire. Nossa!
Como é que é aquela? Minha vida seja assim, consagrada-te, Senhor. Não é assim? Esse aqui é o 432. Agora, onde entra a influência? Influência total do Earth, Thunder Fire, Rose. Direto. Direto e reto. É tudo que eu ouvia lá no passado. Eu ia nos bailes, eu ia na balada. Você tá me entortando aí, Diego? Pra cá, ó. Ah, pra cá. Aí. Eu ia nos bailes, porque não era balada antigamente. Eu ia nos bailes, não é pra ficar pegando as negas, não. Não, assim, A gente pegava, né? Mas a gente ia nos bailes pra ficar no cantinho lá, só ouvindo as músicas ali, fazia um passinho ou outro, a gente fazia uns passinhos daqui, mas ouvindo as músicas, e essas músicas até hoje faz parte da nossa história. ó, tem um mais ou menos nessa linha aí que eu gosto pra caramba. Esse eu curto, gosto pessoal, mas também referência como banda, né, de sync ali tocando, né, entrosamento, né, Tower of Power. Sim. Os caras, nossos caras, muito tempo já gravam, tocam aí. É muito bacana mesmo. Assim, o sincronismo desses caras é impressionante. E o swing também, né, os caras tocam pra caramba. Tem agora Que é a meia origem do neguitinho lá, o dançarino lá, o James Brown. James Brown, os com o caras Marcel vieram Parker, dele, né? essas coisas aí, né? Que vem tudo exatamente. atrás lá, né? Tem um estilo de música agora, esse eu gosto, esse é gosto pessoal, tá? É uma referência, não sei se é referência, mas eu compartilho desse gosto com o pastor Javier. A gente gosta de cúmbia. Sim. Pessoal, eu gosto pra caramba, né? Sim. Pastor Javier, tudo bem que ele veio, né, de lá ele é um pastor do Peru, né? Mas meu amigão. Mas eu gosto, eu aprendi a gostar também. E eu também gosto também da música latina, eu gosto da salsa colombiana. Salsa Eu colombiana. gosto. Tem gente que não gosta, mas eu gosto da salsa colombiana. Tem uma salsa hoje, a moderna hoje, que seria, entre aspas, desculpa, seria a nojeira do nosso funk hoje, que eles chamam de salsa choque, que é mais uma ramificação do que fosse hoje o nosso funk aqui, o chamado funk do Rio aqui, o pancadão, vamos dizer assim. Mas a levada que é interessante lá, a salsa, porque é uma salsa, né, na batida de salsa, meio que rap, fica muito interessante. Se eu tivesse aqui um meio de mostrar para vocês, reproduzir, mas procura lá na internet, digita lá, salsa choque. Pessoal, só quando vocês ouvirem a palavra funk, eu vou ajudar vocês a remeter a outra coisa. Funk, James Brown. Isso. Aquilo era funk. Aquilo era funk. Hoje eles resolveram dar esse nome aí para o que se toca aí. Esse funk nosso não existe. Isso aí Esquece isso aí. Enfim, quando falar funk, quando, por exemplo, Funk. você ouvir pelo menos de nós, James Brown, Isso, né, exatamente. Power, né, o próprio Earth, Thunder Fire Isso. também. Né? Esse funk que os caras chamam aí do pancadão, desses negócios aí, esquece. Isso aí Isso é desculpa. pancadão. Quando falar pancadão, aí pancadão. você sabe que é o Esquece. tum tchá tchá tum. Esquece. Mas é isso aí. Estamos encerrando a nossa live, será? Paulo César Matias. Sou fã dos arranjos do Dani e do Misael. Toquei muitos arranjos. Elifas levava pra gente tocar. Ele não falou qual o grupo que é, mas falou aí. Valeu, Paulo César. Que legal.
Vocês estudaram arranjo ou foi toda a experiência da igreja que vocês tiveram como escola? Nós contamos na outra live, né? Que a nossa faculdade foi a igreja mesmo, foi através de Deus, o Espírito Santo de Deus é que nos ensinou, né? Nós não fizemos escola nenhuma faculdade, foi experiência mesmo assim dada por Deus. Gente, quer saber? Assim, eu revelo de todo o meu coração e agradeço a Deus por isso, né? Cada obra, cada peça para mim é uma aula ainda, né, de experimento, e a gente tem essa graças a Deus, esse laboratório, né, que é a igreja. Aqui, graças a Deus, a gente tem multiformas aí de multiformações, né? Você pode fazer, testar várias coisas, né? Eu digo também, né, não nego um laboratório muito importante para mim até hoje, é o estúdio, são os estúdios de gravação, que desde 99 eu tive meu primeiro arranjo gravado, né? E dou graças a Deus por outra coisa também. Muitas das pessoas com quem eu trabalhei, eles não precisavam disso, mas tiveram a sinceridade de apontar as falhas, de apontar as coisas desnecessárias e de instruir a organizar, né, tudo aquilo que vinha na cabeça. Já me perguntaram, como é que você escreve um arranjo? Eu respondi, não é de entendimento de todos, mas eu não tenho outra resposta. Eu vou ouvindo o arranjo na cabeça e passo para o papel. Essa é a minha forma, né? O Espírito Santo vai cantando, né? Vou dar uma dica. Busca o Espírito Santo e busca aprender bastante ditado, melódico, ritmo, que aí está tudo certo. E aí você vai colocando uma nota em cima da outra, algumas vão dar certo, outras vão cair, outras não vai dar para ficar embaixo. Quando acontecer isso, você inverte, tira a nota e vai seguindo o caminho. Esse é o fluxo. Quantas madrugadas, hein? Ixi, Várias. hoje eu estou ainda de 7 anos para cá. Eu parei um pouco nas madrugadas porque elas foram tomadas por outros eventos. Chamado Natan e Laura. Pergunta do maestro Arthur. Como surgiu o arranjo do Taitsu? Do Taitsu, Boa, cara. boa. Rapaz, sim, tem uma história. Quando algumas das mensagens do pastor começaram a ser veiculadas na internet, né, aí eu recebi alguém me passou por e-mail, eu não lembro quem foi que passou por e-mail, 2 músicas, né, que já eram usadas no prefixo do programa do pastor há muito tempo. Uma delas era o Taitsu. Aí eu até fiquei meio assim, falei, bom, será que é para fazer um arranjo dessa música? Falei, não, alguma coisa curta, assim. Aí eu peguei, inclusive aquele prefixozinho, né, aquela vinhetinha, né, que toca na palavra de quarta, geralmente aqui, né? Aquilo nasceu primeiro, que era do original do Taitsu, né? E depois da concepção disso, eu falei, puxa, por que não, né, fazer um arranjo inteiro, né, completo. Pô, já tinha introdução. Às vezes, só para vocês terem ideia, às vezes eu tenho uma ideia, tenho um desejo de escrever um arranjo e a introdução sai depois, né? Por quê? Porque às vezes ela vai sendo concebida de acordo com o restante da música, para ter a ver, né, com o restante da música. Isso não é uma regra, tá? Mas assim acontece isso também. E nesse caso eu falei, puxa, eu já tenho a introdução, que às vezes é mais difícil, né? Então vamos escrever o resto, né? E aí aconteceu o que Jesus deu, o Espírito Santo deu, né, como sempre, né? E aí tá aí, é engraçado, gente, quando uma das certezas que eu tenho que o Pai que concede essas coisas é que às vezes eu não lembro do que eu escrevi. Às vezes eu ouço na orquestração e falei, nossa, mas tinha isso, né? E não é mentira. Às vezes, nossa, puxa vida, tinha isso aqui também. Eu tenho certeza que isso acontece com o Dani,
acontece com o Diego. Claro que depois a gente acostuma, né, com... Ó, o Pedrão aqui. Vem, Pedro. Ó, o Paulo César falou que foi nos ensaios que ele ia assistir da PM e outras coisas era o Elifas que levava para São Miguel. Acho que São Miguel deve ser alguma bleia, né? É, Assembleia. Então deve ser algum arranjo que o Elifas pegou nosso e levava para lá. Ontem Deve eu sabia que era ser. seu, né? É, bom, legal, legal. Agora uma pergunta aqui. Quanto do fazer arranjo é criar e quanto do fazer arranjo é descobrir? Nossa. Quanto fazer arranjo é criar. Descobrir. Eu acho que teria. Eu acho que eu não sei, eu não diria que é quanto, mas quando. A minha resposta o criar é em todo o processo mesmo, até que se conceba o arranjo. E aí depois você vai descobrindo nele aí a sonoridade. Às vezes a gente imagina uma sonoridade para aquilo, né? Tem na cabeça idealizada, mas quando é realizado, acaba mudando um pouco o rumo, né? Às vezes se torna mais vibrante e acontece também de não dar o mesmo resultado. Então eu não diria aí quanto ou quando. E talvez sim, quanto você vai ali descobrindo possibilidades também ao escrever, né? Então tem um pouco também, né? Olha o Pedrão aqui. Vocês conhecem o futuro regente da nossa orquestra? Parece que não, mas esse aqui é o meu neto, meu precioso. Esse é o Pedrão, ó, o Pedrão aqui, ó. Tá olhando pro tio Kiel. Já tá pegando todas as influências musicais possíveis, né, nego? Todas. De como vai reger, ó, já tá fazendo posição de regente. Tá já, chamando o pessoal. já tá chamando o pessoal já para reger, querido. Tá querendo dar levare. Pessoal, nós estamos acabando a nossa live, né? Falta um minutinho pra gente encerrar. Ó, o maestro Arthur falou que é pra ficar até as 21. Ah, que pena. Puxa vida. 21 nós teremos uma outra live aí, queridos, que é com o nosso pastor Tavares, aí já é uma outra pegada, tá? A gente Bênção. convida todos vocês, né? Vai ser bênção para sua vida, tá bom, irmãos? Desde já agradecemos todos vocês que estiveram e estão acompanhando a gente nessa nova proposta da Escola de Música, que o Senhor abençoe vocês. Daqui para frente a escola vai seguir normalmente, mas mais profundo naquilo que a gente chama de aula, não é isso, Diego? Isso mesmo. Quer vir falar aqui? Fala aqui. Fala aqui no nosso programa aqui, fala aqui como que vai seguir. Peraí. Fala aqui, o diretor da escola, esse aqui é o coordenador, ó. Pai de Pedro, pai de Diego. Ó, papai. Ó o Coordenator. papai aí. Aí, pessoal, que estreando meu corte de cabelo, Isso, feito pela minha esposa. Pessoal do Insta, acabando aí, vai pro Face. vai pro Face. Não sei se a Aline vai puxar uma outra ali, mas a princípio vai lá pro Face. A escola de música agora que tá passando por essa reformulação, que passa por isso, essa inserção nas mídias sociais. Instagram, Facebook, YouTube. A gente tem essas lives semanais, que é de segunda-feira com o maestro Arthur, que pediu pra gente ficar até as 21 aqui, com fome. De segunda tem a live com o maestro Arthur, de terça tem a live com o maestro Guilherme, diretamente da Suíça. A do maestro Arthur é diretamente de Santo André. A de terça do maestro Guilherme, diretamente da Suíça. E de segunda também agora a gente está inserindo uma nova live, que é a live com os metais. Sempre tem o Julião, o Wellington e Davi, e sempre recebe um convidado por semana. Essa semana a gente vai receber o Claudinho, olha só, hein? Claudinho da Zelita e o Vitão. A gente vai Aí estar falando sim. um pouco sobre manutenção de instrumento e inicialização aos metais. E em breve a gente vai começar também as lives para as madeiras. Muito em breve aí a gente vai começar, se Deus quiser. Ó, na de segunda vocês vão ver a química que vai rolar, hein? Vai rolar química, com certeza. Na segunda, a live se inicia pelo Insta,
com o nosso irmão Wellington e o nosso irmão Vitor. E isso às 19h30. Às 20 horas, essa live passa para o Facebook na roda de conversa com todo mundo lá. É isso aí. Dani, como o pessoal está entrando no Face agora, tem muita gente que não ouviu o começo lá da sua referência, do Rema, do Rejoice. Ah, que pena. Então vamos lá, vamos repetir só essa pegada aí então. Ó, a gente estava falando no início, queridos, sobre a referência musical, né? A gente tem muitas... Você quer ficar aí? Quer ficar aqui, negão? Vai com o papai. A gente estava falando que nós temos muitas referências e de onde surgiu os vários grupos ou as várias músicas que a gente fez também, né? Por conta de vários grupos que a gente passou aí. Então eu tive aí a banda Rema, Expressão Rema que chamava na época, né? Depois acabou a Expressão Rema e começou o trabalho do coral jovem, né? Que na época foi o Happy Day. Do Happy Day nasceu o Rejoicing, né? E esse nome foi mudado justamente por questões burocráticas. Eu lembro na época, né, que não se podia registrar esse nome. E logo que acabou a banda, a Expressão Rema, começa o Happy Day, influenciado pelo filme na época, que é o Mudança de Hábito 2. Né? E nós começamos também por causa do nosso grupo aqui, o Roche, através do pastor Lucas. E esse grupo permaneceu na nossa igreja até 2000 e... nem lembro, 2015? Sei, não. Perdão, gente, eu não lembro até quando foi o Rejoice. Nem lembro, eu sei que durou bastante. Né? E o mais importante é que deu muitos frutos. A gente tem hoje muitos pastores, muitos obreiros, muitas pessoas que estão aí firmados aí no trabalho por conta desses frutos. E da musicalidade que se apresentava por conta das influências e até mesmo as referências que a gente tinha na época, né? A gente ouvia muito a música black, né? A música soul, né? Então, por conta disso e pelo jeito da gente cantar, a nossa apresentação, a nossa maneira de se colocar, nossa, isso mexia com muita gente, né? E muitos outros grupos surgiram depois. E o grupo cresceu bastante. E muita gente foi tocada por isso. É isso aí. Boa, pra terminar eu falo o nome e vocês falam o que vem à mente. Tom Jobim. Bom. Sivuca. Cara, puxa, muito bom. Desculpa, era uma palavra só, né? Cara, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Vai, maravilhoso. Vai, Sivuca. Puxa. Pensa em alguém ali. Hermeto Pascoal. Sensacional. Quem mais? Proveta. Doido, mas legal. Proveta. Bom, muito bom. Deixa eu ver mais. Deixa eu pensar em nomes rápidos. Falei. Djavan. Nossa, Referenciaça. sensacional. Poxa vida, lembrei uma do Djavan agora. Eu sempre canto essa, do Djavan. Eu canto duas dele, que é, meu Deus. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora valer. Esse é Jorge Versilo, né? Jorge Versilo. Mas o Djavan tem uma assim, ó. Eu não vou lembrar. Né? Que pena, depois eu lembro. Pergunta outra aí. Deixa eu pensar em outro nome aqui. Vamos ver um pra terminar aqui. O Tom Jobim e o Dani tem um arranjo, né? Tom Jobim? Tom Jobim com Vinícius de Moraes. Tem aqui, ó.
Samba de verão. Samba de verão. Summer Samba. Então, assim, eu tô um cara que refinou, né? Ele é top em tudo, né? Refinou bastante a... E aí vai. Bom, eu não toco piano, eu tenho que tocar o shake. Muito bom. Você falou do menino lá? Meu bem querer é segredo, é sagrado. Bom Djavan. Está sacramentado em meu coração. Djavan. O nome. Paulo Leivas Macalão. Então, ó, vamos tentar relembrar aqui. Todas as referências. Foi Kirk Franklin, Ezekiel Walker, Victor Johnson, Ron Kenoly, Alvin Slaughter, Milton Bronson. Tabernáculo, Brooklyn Tabernacle, Mississippi Mass Choir, Miami. Earth in the Fire, sim, Tower of James Brown, Tough Power, Tom Jobim, Isso. Sivuca, Hermeto Pascoal, tudo no YouTube. Proveta, Djavan, Jorge Versilo e Paulo Leivas Macalão. Paulo Leivas Macalão. Paulo Leivas Macalão, não sei se vai ter muita gravação original dele. Mas os hinos da harpa, né? Aí Tudo no YouTube. esses compositores eu conheço um pouco. Tem, ó. E pra quem não sabe, Paulo Leivas foi trombonista, músico, violinista. Curiosidade aqui, ó. Quem foi trombonista, perdão, é o Samuel Nistron. Ó, Samuel Nistron. O primeiro violinista da igreja, na época, né, foi de onde saiu a Igreja Assembleia de Deus, Paulo Leivas Macalão. Exatamente. A primeira orquestra formada era Paulo Leivas Macalão, Frida Wingren, né, que era a esposa do Gunnar Wingren, e tinha outro irmão que era o que tocava, acho que ele tocava acordeão, se eu não me engano, né, na orquestra. Então essa foi lá no Rio de Janeiro, saiu, né? Então, E Tchaikovsky. Você falou Isso, Tchaikovsky também. cara, Tchaikovsky, arrepia até de lembrar toda a obra do cara. É isso aí, meus amigos. Deus abençoe vocês. A paz. Bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe.